Hoje, infelizmente, eu não trago boas notícias para você que está na dívida ativa. Agora, se você não estiver na dívida ativa, esse vídeo vai servir de alerta para você fazer de tudo para não ir para a dívida ativa. Portanto, você que é um microempreendedor individual, muito cuidado para não ir para a dívida ativa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Me chamo Isabela, sou contabilista, especialista no MEI e estou sempre por aqui atualizando você sobre as informações do microempreendedor individual do MEI. Preste atenção aqui. Se você tem um MEI, seja para qual for o motivo, para empreender, por causa de plano de saúde, para recolher INSS, para obter crédito na praça, seja qual for o motivo, você tem que prestar muita atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa pagar mensalmente a sua guia DAS, porque eu venho percebendo que está só piorando. A Receita, o governo de uma maneira geral, ele está fazendo de tudo para prejudicar o meio microempreendedor que não está cumprindo com essa obrigação. A obrigação de pagar mensalmente o MEI. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo que vai acontecer com você, ou se está acontecendo com você, caso você esteja na dívida ativa. É muito sério, isso é muito sério. Esse vídeo é muito mais para fazer um alerta. É para ficar com medo mesmo, tem que pagar mensalmente. Se não pagar, vai se lascar. Acompanha aqui. A Receita Federal ela não está mais cancelando o CNPJ. De uns 6 anos para cá, eu já percebi que ela parou de cancelar a CNPJ. Porque antigamente, quando o microempreendedor abria o CNPJ MEI e largava para lá, a Receita vinha e cancelava esse CNPJ. Hoje, a Receita não está fazendo mais isso. De 6 anos para cá, mais ou menos, nenhum MEI está sendo cancelado. Então, se você é um microempreendedor individual, um MEI, e está pensando assim, essa altura a Receita já cancelou, a Receita vai cancelar. Não vai, não vai. Não vai cancelar e pode te levar para um buraco sem fundo. A Receita, o governo não vai cancelar o seu CNPJ e vai levar o seu nome para o buraco caso você não tome uma providência, não regularize. O que a Receita Federal está fazendo hoje é excluindo o CNPJ MEI. Essa é uma das principais coisas que acontece com o CNPJ hoje quando vai para a dívida ativa. Se tem de 2 a 4 anos de débito, já vai para a dívida ativa. E quando vai para a dívida ativa, o risco de exclusão aumenta, fica muito maior. Então, resumindo, se você não pagar, você vai para a dívida ativa e da dívida ativa você vai ser excluído do MEI do Simples Nacional, vai para uma outra forma de tributação que é bem mais complexa, você não vai conseguir resolver sozinho, você vai ficar em apuros, vai precisar da ajuda de um contador. Então, assim, vamos evitar o máximo a dívida ativa. Vamos falar agora dos problemas que você vai ter indo para a dívida ativa. Vamos falar primeiro aqui sobre juros e multa. Por exemplo, se você vai para a dívida ativa, é muitos juros e muita multa. Se, por exemplo, você paga R$1.000, está com R$1.000, gente, isso é só um valor fictício. É mais ou menos em torno disso, tá? Se você tem uma dívida de R$1.000 e vai para a dívida ativa, a sua dívida se transforma em R$1.500. Só para você ter uma noção, é mais ou menos isso aí. Outra coisa, se você estiver na dívida ativa, você vai ter restrição no seu CPF e vai ter muita dificuldade de obter crédito na praça. Sobre os benefícios previdenciários, é óbvio que se você não pagar, você não vai ter os benefícios. Que é, por exemplo, aqueles benefícios assim de gravidez, de afastamento por doença, numa situação de uma cirurgia, de um acidente, você se afasta e tem lá um salário mínimo para você, de recurso, né, para você se manter durante aquele tempo que você está afastado dos seus serviços, das suas atividades. Isso aí é normal, você não vai ter se você não pagar ali em dia mensalmente. Agora vamos lá. Quando você vai para a dívida ativa, mesmo parcelando e quitando todo o seu débito, por exemplo, de 2, 3 anos, você não vai ter direito ao benefício do INSS, que é o benefício pela aposentadoria por idade, que é o recolhimento de INSS. Aquele período de recolhimento dos 3 anos que estava na dívida ativa, esquece. Não vai contar como recolhimento de INSS para sua aposentadoria. Vou interromper aqui um pouquinho e vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo para você me seguir por lá também. Se você pensa que não pode piorar, começou a acontecer. No final do ano de 2024, eu regularizando alguns CNPJs que estavam em situação de dívida ativa, eu percebi uma coisa, que o governo está mandando a dívida ativa para um cartório.
Se você não sabe o que é isso, é protesto. O nome disso é protesto. Se você não entende muito bem, depois você joga no Google e pergunta lá o que significa ir a protesto. Eu vou falar aqui rapidamente o que significa assim, por alto. Quando você tem um título protestado, significa que seu CPF não tem crédito nenhum na praça, você fica negativado mesmo. E para você tirar essa dívida do cartório, que sua dívida vai para um determinado cartório, provavelmente próximo ali do seu CNPJ, do endereço que está o seu CNPJ. Então, para você tirar esse seu protesto do cartório, você tem que pagar as custas do cartório, encarecendo ainda mais os seus débitos junto à Receita Federal. Eu vou deixar passando aqui uma guia de pagamento que um cliente mandou para mim, para você ter uma noção. De 4.100 foi a 4.500, algo do tipo. Vou deixar passando aqui para você ver. É só prejuízo. Então, se você não foi para dívida ativa, é um apelo que eu estou fazendo aqui. Não deixe o seu CNPJ ir para dívida ativa, porque é só problema. Agora vamos lá. Se você tem um CNPJ, você não usa ele para absolutamente nada e não paga, cancela o seu CNPJ. Porque a partir do momento que você abre o CNPJ, você é obrigado a pagar mensalmente. É faturando, é sem faturar. Se você abriu para ter só um plano de saúde, se você abriu por causa do INSS, não é correto isso. Se você não tem condição de pagar, cancela o seu CNPJ, porque é certo ter problemas. E agora o governo federal está apertando e está piorando a situação. Está dificultando mesmo para te obrigar a pagar em dia, para não deixar de recolher esses valores. Eu vou ficando por aqui, espero muito que eu tenha ajudado você com essa informação e se liga, não deixe de pagar o seu MEI. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.